radiologia, do contato com o médico. E como é que começou essa história de radiologia, né? Essa história de radiologia começou lá em 1901, quando o Konrad Röntgen, ele descreveu para a comunidade científica, esse é o termo mais correto, a existência dos raios-x. Aqueles de vocês que foram mais aplicados, que já assistiram aquele vídeo que eu mandei do Tesla, que é fantástico, não é do carro, é do Nikola Tesla, né? Tem um filme sobre ele também no Netflix, um documentário que chama Batalha das Correntes. É um cara fantástico, fez aniversário sexta, né? Liguei para ele. Então, o Tesla aparentemente descobriu o raio-x antes, que ele chamava de shadow graphics, de sombras, né? Mas o Röntgen, que ficou como o nome para posteridade, era um alemão que estava fazendo experimentos no seu laboratório e ele percebia que ele acelerando elétrons, né, num tubo a vácuo, emitia uma certa radiação. E essa radiação, um dia ele deixou um bloco ali de papelão, não vem ao caso os detalhes disso, e promoveu diferentes tons de sombra nesse papelão. Então ele começou a colocar objetos entre o papelão e a emissão de luz e viu que alguns atravessavam, outros não, a sombra mudava. Então ele começou a estudar aquilo ali, até o momento que chegou o momento de fazer experimentação com seres humanos. E como o Röntgen era muito inteligente, ele chamou a esposa dele. Ele falou, eu não vou pôr a mão nisso, né? Aí ele chamou a esposa dele, que foi lá, que era aberta, e ela botou a mão no papelão, e aí vocês estão vendo a imagem do primeiro raio-x feito. É um tipo de papelão, né, de celulose, que depois passou para o filme radiográfico. Então, foi assim que ele começou o estudo do raio-x, né? E a primeira chapa de raio-x, o nome foi dado por ele, né? Foi dado raio-x, que antes chamava-se raios de Röntgen. Mas imagina o pessoal de Piracicaba falar isso, raios de Röntgen, né? Então não dava. Acabou virando raio-x, por uma escolha do Röntgen também, que é um fator normal dentro de física. Quando você não conhece um elemento, você coloca como x. Como o raio-x era uma coisa meio desconhecida, ficou com isso. E aí o raio-x começou a ser usado como uma coisa milagrosa. Um ano depois, a gente vai ver na aula de cálculo, já estava sendo usado para cálculo urinário. Aqui a utilização dele para exames de raio-x de tórax. Aqui vendo um fêmur, né? A gente vê aqui uma radiolucência, que é um tumor aqui na porção distal da tíbia, né? Na face lateral, né? A gente sabe que é um adolescente porque tem cartilagem de crescimento. Então, tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo. O pessoal começou a usar sabonete radioativo, começou a usar raio-x para ver o tamanho do pé, para poder fazer um sapato mais adequado. E com isso descobriram uma outra área da radiologia, digamos assim, que era a radioterapia, porque começou a desenvolver um monte de tumor no pessoal, né? E esses são os tipos de exame de raio-x que tem disponível. Você pode fazer raio-x de qualquer parte do seu corpo, né? E tem o raio-x simples e o contrastado. O contrastado é um exame de desuso. Ele só existe mesmo nos países em desenvolvimento. Nos países mais desenvolvidos, ainda tem o raio-x em alguns pontos específicos, como para ver uma tubo-uterina, a patência dela, para ver a patência de um tubo. Seja ele a tubo-uterina ou, por exemplo, do esôfago, no deglutograma, que os fonoaudiólogos usam bastante. Então, aqui como é feito, né, tecnicamente fica o radiologista ali junto com o operador, que é um técnico de raio-x ou um biomédico, e o paciente ingere, como nesse caso, esse caso foi por via endorretal. Ele pode ingerir o contraste, vai fazer uma coisa que chama-se trânsito intestinal, ou ele pode tomar o contraste por via endorretal através de uma sonda, que aqui está colorindo todo, ó, reto, sigmoide, cólon descendente, transverso e ascendente. Esse é chamado de enema opaco. Esse aqui a gente faz uma cateterização da vagina e coloca contraste dentro da cavidade uterina, é chamado de histerosalpingografia. Certo? Isso era o que eu queria mostrar para vocês com raio-x. Então, essa era a questão do raio-x até então. Ganhou o prêmio Nobel por isso, Röntgen, claro. A descoberta de raio-x foi fundamental, mudou a história da medicina. Eu vou mostrar para vocês aqui, todos são exames de radiologia que mudaram a história da medicina, né? Em seguida tinha a tomografia. E tinha esse senhor muito simpático, que vocês estão vendo aí embaixo, um cara fantástico, chamado Hounsfield. O Hounsfield, ele trabalhava numa empresa
de disco, chamava EMI Records. E no seu tempo livre, como ele era físico, ele gostava de fazer experimentações, desenvolvimento de projetos. Então, igual a gente pega hoje o celular e faz uma foto panorâmica, o que a Hounsett queria era pegar o raio-x e tirar uma foto de 3 dimensões do paciente. E com isso construir essa imagem, né? Ele queria fazer um corte, né? Um desenho de um corte. Grafia é desenho e tomo é cortes. Então era um desenho através de cortes. Só que ele não tinha como fazer esses cálculos, certo? Então isso aqui é um esboço do desenho que ele tinha. Isso aqui é um tubo de raio-x. Isso aqui é uma fileira de detectores de radiação. Então o raio-x atravessa o corpo do paciente, atravessa a parte não e parte é espalhada. Vamos parar por aí, não vou complicar. Já vou ensinar uma coisa muito difícil para vocês, que é física no final, de ressonância. Aí essa parte que atravessa, que sensibiliza o detector de raio-x, é o que vela o filme, né? E deixa o filme mais escuro. Então, o Hounsett precisava desenvolver uma forma de fazer esse cálculo matemático. Quem ajudou ele? Esse Alan MacLeod, que ele ajudou na formulação da fórmula matemática para isso. Através disso, eles começaram a medir o que o raio-x mede é densidade, ou seja, tanto que uma estrutura é rádio-opaca ou rádio-luzente. Rádio-luzente, pulmão, ar, atravessa. Rádio-opaca, osso, bate e reflete. A luz bate e reflete, feixe luminoso. Lembra que eu falei isso na questão quando eu falei da descoberta do laboratório do Röntgen, né? Então, eles fizeram uma escala de densidade. Então, eles pegaram o que a gente tem mais abundante no corpo. O que a gente tem mais abundante. Alguns acham que é gordura, né? Não, é água, tá? Então, o que você tem mais abundante no seu corpo é água. Então, a água é a matriz da vida. Então, a água é escala 0. O que sobe acima da água e o que é menos denso que a água. Que é a coisa menos densa que a água que existe no nosso corpo? Ar. Então, essa vai ser o ponto menos negativo. E o ponto positivo? Qual a coisa mais densa que nós temos no corpo? Osso. Alguns têm metal, mas não é natural do corpo ainda, né? Então, ficou a água no centro, o osso na extremidade positiva e a água o ar na extremidade negativa. Isso é chamado de escala de Hounsett. Aí, com o desenvolvimento da fórmula matemática, o Hounsett conseguiu desenvolver o primeiro protótipo em 72, que demorava só 2h30 para fazer uma imagem de tomografia. Coisa rápida, passa batidinha. Ele assistia lá a temporada inteira do Dark e depois ele voltou, 3, 4 episódios, depois voltava para ver como é que ficou a tomografia, né? Então, a primeira tomografia, já em 72, colocada no mercado, em um ano, já passou de 2h30 para 11 minutos. Quem fazia isso? A parte computadorizada, era o desenvolvimento da fórmula matemática. Então, Alan Marconi, que foi esse matemático, né, e ganhou o prêmio Nobel, assim como o Hounsett. O Hounsett, além de ganhar o prêmio Nobel, ainda virou Sir da Inglaterra. A rainha nomeou ele como Sir. Então, a questão do Alan Marconi, que a pergunta que ele tinha, matemática, era essa. Suponha que você conheça as linhas integrais do corpo, será que será possível reconstruí-la esse mesmo corpo? Ou seja, a partir do momento que o feixe de radiação atravessa essa esfera, a gente poderia reconstruir ela da mesma forma no outro ponto? Aí eu de vocês que são mais nerds, já sei o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando, né? Como assim? É isso? Energize? Não, calma. É mais ou menos isso, mas matematicamente é você transformar um pedaço do seu corpo cilíndrico em 3 dimensões, que nós vamos chamar de voxel, em um pixel na tela. Então, para transformar o voxel num pixel, eu tenho que transformar essa unidade física em corrente elétrica, que vai transformar num ponto de estímulo na tela do computador, tá? Então, era isso que precisava dos cálculos. Então, essa é a escala de Hounsett. Eu vou repetir isso pelo menos umas 4 vezes no curso. Da água, gordura, água e osso. A gordura está no meio, né? Para aqueles que estão preocupados com ela. Entre a água, você sabe que a gordura é menos densa que a água, porém mais densa que o ar. Por isso que a gordura flutua num tubo de ensaio com água. E quando a gente fazia a tomografia, a gente tinha nossas escalas, nossos tons de cinza, que aparecia no canto. Quando você olhar uma imagem de radiografia, de raio-x, tomografia, ultrassom, e ver isso aqui, é as escalas dos tons de cinza, porque basicamente até então
a nossa vida era em tons de cinza. Agora já tem cores. Esse aqui eu tive o primeiro tomógrafo, né, feito por House. Teve uma exposição há 5 anos atrás, quando a gente ia em congresso presencialmente, né, que mostrou, tive o prazer de conhecer. Tá vendo? Essa é a primeira tomografia. Vocês imaginam que eu fiquei bem emocionado de ver, coisa de gente doida, né? E aqui um tomógrafo, né, em funcionamento. Opa, não rodou o filminho. Eu tinha medo que isso acontecesse por causa do monte de programa abertos juntos, mas o plano B está pronto aqui. Pera aí, deixa eu pegar para a gente ver o filme junto. A gente não perder nenhum filminho. Quem tiver alguma pergunta é a hora de fazer no chat. O plano B estava indo bem. Pera aí. Só localizar aqui para a gente. Só um minutinho. Aqui. É o primeiro. Então, não é esse. É esse aqui, perdão. Isso é uma tomografia de movimento, tá vendo? Então é por isso que as tomografias não são transparentes. As tomografias têm um tubo lá rodando a 80 km por hora, né? Com o feixe de detectores do lado. Então, se você entrar e ficar olhando para isso aqui, você fica tonto. Então, é isso que está fazendo a rotação ao redor do seu corpo para fazer a aquisição de imagens. Então, aqui nós temos, ó, o feixe de raio-x e a fileira de detectores, certo? Existem aparelhos hoje em dia que têm 2 tubos de raio-x, são chamados de dual source, duas fontes, que eles fazem coisas impressionantes que a gente conversa num outro momento. Então, vocês estão vendo aqui a fileira de detectores e o tubo de raio-x lá atrás, tá bom? Aqui também o tubo de raio-x, a fileira de detectores, transformando voxels em pixels. Aqui, a primeira tomografia daquele equipamento do Hounsfield, né? E aqui a tomografia atual. Vocês veem como a gente melhorou a análise computadorizada, né? E aqui o Hounsfield todo feliz ganhando o prêmio Nobel. Então, aí você fala assim, mas espera aí, você está falando de detectores, então isso aqui é tal da fileira de detectores? É. Então, hoje, por exemplo, no nosso hospital, na nossa escola, nós temos 3 tomografias, mas vamos supor 2 mais novas, que é uma de 64 e uma de 16. Significa que 16 canais de detectores, ou seja, 16 bananas assim de detectores, ou 64. Por que isso? Porque isso permite que a gente capte cada vez mais radiação espalhada e assim a espessura de corte pode ser menor e o tempo de aquisição reduz drasticamente. Então, as fileiras de detectores, antigamente a gente fazia tomografia axial. O que era axial? A gente fazia um corte com o equipamento. O paciente andava, a mesa andava, aí fazia outro corte. Andava. Então, isso aqui, ó, se o meu dedo, peraí, deixa eu fazer aqui, fosse um tumor, e o corte cortasse aqui e depois cortasse aqui, poderia perder, porque o corte era axial. Ele cortava, andava, cortava, andava, cortava. Na década de 70, final para 80, surgiu enche o peito de ar e segura. Aí, pode soltar. Aí o corte começou a ficar como? Em vez de ser axial, o corte começou a rodar, 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 andando. E aí virou o quê? Uma hélice, igual do DNA. Então nós tivemos o quê? A tomografia helicoidal. A partir daí nós já não começamos a perder nenhuma lesão. Nossa espessura de corte, de cortava um tanto e pulava 1 centímetro, passou para cortar 5 milímetros, 3 milímetros. Então agora as lesões muito pequenas começaram a ser detectáveis. E ao mesmo tempo a medicina começou a ter incidentalomas, lesões novas, detectáveis sem sintomas? Sim. Com o multislice, agora a nossa espessura é centésimos de milímetros.
E o que permitiu a velocidade tão rápida de corte? Fazer aquisições volumétricas. Agora a gente não fala mais eu fazer um corte axial e reconstruir em sagital. A gente faz um bloco de dados. Esse bloco de dados, eu monto ele em 3 dimensões no eixo que eu quiser, no coronal oblíquo, no sagital oblíquo. A tomografia também serve para a gente fazer uma biópsia, que é uma biópsia de pulmão, um pequeno pneumotórax secundário, agulha entrando, paciente deitado de lado, porque o pulmão esquerdo reduz de tamanho para poder facilitar, e aqui a biópsia no pulmão direito. Então, com a velocidade do tomógrafo, permitiu que essas coisas acontecessem. A gente começasse a colocar tonalidades de cor, e os algoritmos de inteligência artificial permitiram que a gente construísse osso com vaso, que a gente navegasse entre os vasos, e com isso surgiu uma nova área da radiologia, que é a radiologia cardíaca. Por quê? Porque agora não é só que eu consigo desenhar as coronárias, eu navego dentro delas, certo? Eu reconstruo elas. Então, isso é pelo bloco de informações. Então, ficou bem mais fácil da gente estudar, e o nosso trabalho aumentou em mais de 1000 vezes. Eu lembro quando eu fui comprar o primeiro tomógrafo Multislice, e um chefe antigo meu, que é uma pessoa que até eu admiro bastante, falou: você nunca vai trabalhar tanto na sua vida a partir de agora. Porque antes a gente tinha 30 imagens para analisar. E analisava num filme, num negatoscópio. Hoje, numa tomografia de abdômen, eu tenho 1000 ou 600 imagens para analisar. Por isso que a gente usa as estações de trabalho. Por isso que, enquanto o residente da cirurgia está lá dando ponto, o residente da radiologia está estudando PACS, está estudando sistemas de softwares de como arquivar a imagem, como usar algoritmos de inteligência artificial para que ele desenvolva mais e consiga dar melhores diagnósticos. Ok? Por que a radiologia cardíaca não existia na fase helicoidal? Porque como é que eu faço para o coração parar? Enche o peito de ar, coração e segura. Não tem jeito. O coração fica batendo. Mas todo mundo aqui já viu um eletro. Então a gente sabe que tem sístole, diástole, tem um momento de pausa da onda Q, sístole, diástole. Então, nesse momento, onde fez a parada do coração, esse milinésimo de segundo, corta. Então faz tum-tum, radiação. Tum-tum, radiação. E com isso você consegue reconstruir essa imagem do coração sem ele parar. Com 64 canais, você tem que dar bradicardizador para fazer o coração bater mais devagar. Mas agora com 128, 252, 512, é coisa de segundos você adquire a imagem. Então, o paciente pode estar lá com o coração a 1000 que você consegue adquirir a imagem. Certo? Vamos lá, antes de passar para a ressonância, vamos falar um pouquinho de ultrassom. Esse tal de ultrassom aí que o pessoal fala tanto. Então, ultrassom também ganhou o prêmio Nobel. Ultrassom foi na década de 80, foi Guerra do Vietnã. Então, existiam pesquisas com radares, com sonares, e houve um incentivo em massa na Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos, que tinha acabado ou iniciando a guerra com o Japão, para desenvolvimento de uma forma daqueles soldados que estavam tomando um couro no Vietnã, para saber se eles tinham líquido, lesão de órgãos dentro da cavidade abdominal. Por quê? Porque tinha muitas explosões, o cara voava para um lado, voava para o outro e não sabia se tinha lesado alguma coisa até o cara ter um choque, né? E aí o que se fazia para isso? Uma coisa muito difícil de fazer em campo de batalha, era o lavado peritoneal. Quando eu tinha cabelo preto, estava mais ou menos na época da medicina que vocês, eu fiz alguns. Você enfiava uma sonda na barriga do cara, injeta 1 litro, um pouco mais de soro fisiológico e aspira aquilo. Se sair manchado de sangue, significa que tem lesão. Parece uma coisa da época da alquimia para vocês, mas era uma coisa que existia. Até a gente ter ampla disponibilização do ultrassom, que hoje é chamado de point of care, que é só para enganar, quer dizer, ultrassom em qualquer lugar. Então, você coloca a sonda lá e você consegue ver se tem líquido na cavidade. Foi para isso que o ultrassom recebeu um desenvolvimento em massa e acabou sendo desenvolvido baseado no quê? No som. Então, se vocês olharem aqui embaixo, o ultrassom é uma faixa de frequência sonora que está acima do que a gente consegue escutar. Então, o que a gente consegue escutar é o azulzinho, o verde é abaixo da nossa capacidade de som e o ultrassom está acima, né? É baseado em ecos. Por isso que até eu concordo com os solistas que chamam a ultrassonografia de ecografia, os italianos também, porque é o desenho a partir de som, a partir de ecos, ok? Vamos entender isso melhor. Então, esse é o primeiro aparelho de ultrassom.
do professor Ian Donald, que era um ginecologista. Ele estava fazendo ultrassom na filha dele. Então ele pegava lá, ele ajustava a manivela, botava o ultrassom na barriga dela, apertava aqui a válvulazinha, fazia um joinha para ela, ia lá e apertava esse botãozinho aqui. Aí, pá, aparecia uma imagem na tela. Ele, aí ia lá, tirava a manivela, levantava, ia para outro canto, descia, apertava a manivela, fazia joinha para ela, apertava o botãozinho, pá, apareceu outra imagem. Então era como um raio-x, ok? Porque o ultrassom não tinha esse desenvolvimento em tempo real. Aí se desenvolveu o computador de novo, né? Porque, como eu vou ensinar para vocês, dentro desse transdutor existem cristais que, a partir do estímulo elétrico, eles emitem uma onda sonora. Então, durante microsegundos eles emitem som, durante microsegundos eles escutam som. É igual um bobo lá na caverna, lá em Sacramento. Ele grita e escuta, ele grita e escuta. Então, basicamente é isso, ok? Então, aqui vocês estão vendo como é feita a imagem. É como se fosse uma lanterna. Aí troca a lanterna por som e como se ela se refletisse de volta no espelho e você consegue ver a lanterna. É isso. Aqui, uma sala de ultrassom, no começo do desenvolvimento dele, uma das primeiras salas, o artigo na Lancet, o primeiro artigo de ultrassonografia. O ultrassom já é uma coisa meio espírita, assim, que você mostra, o cara vai te mostrando, você não vai entendendo nada, você vai fazendo assim e tal, principalmente quando você é aluno de medicina. E aqui é mais ainda, porque aqui não era escalas de cinza, era preto e branco. Então era aquele ultrassom, aqui está mostrando uma massa abdominal, aqui está mostrando um tumor no fígado. É uma coisa muito difícil de entender, que era muito baseado em imagens e sombreamentos, né? Então, você tem um estímulo elétrico que faz esses cristais que estão na ponta do transdutor vibrarem e emitir radiação que é refletida no corpo humano, e conforme ela volta, ela dá um tipo de eco. Ou seja, se eu refletir por uma estrutura sólida, o eco vai acontecer o que com ele? Ele vai voltar rápido para mim. O que vai acontecer com aquela estrutura? Ela vai ter muitos ecos, porque ela é muito sólida, ela não deixou o som passar. Ok? Aí ela vai ser o quê? Muitos ecos, hiperecoica. A água, você emite o som na bexiga, o som vai embora. Pouco o som volta. Já viram Procurando Nemo? A Dory conversando lá com a baleia, aquela conversa à distância? O que é água, não é o quê? Um bom acelerador do som, bom, que o som atravessa a água de forma mais rápida. Então, por isso que a gente enche a bexiga. Para poder o quê? Torturar o paciente? Não, para ver a próstata, para ver o útero, porque a gente não consegue fazer com que o som atravesse o intestino e consiga chegar na próstata ou no útero. A gente enchendo a bexiga, a gente ganha um lugar que acelera, uma retona, onde o som vai aumentar a velocidade e vai penetrar mais dentro do corpo humano. E por isso que a bexiga vai aparecer como anecoica. Poucos ecos vão voltar ou nenhum. Se voltar poucos, hipo. Se não voltar nenhum, anecoica. E aqui os tipos de transdutor: transdutor obstétrico 3D, o transdutor convexo, o transdutor linear e o endocavitário, que faz próstata e faz biópsia de próstata e endovaginal. Então aqui, a senhora vê no transdutor, ele vai emitir um som, esse som vai bater no corpo humano e vai voltar para ele. E ele vai transformar isso de volta num estímulo elétrico, de volta num pixel na tela. Aqui uma imagem daquele aparelho do Dr. Ian Donald, né? O controle da vida. Então, porque realmente a ginecologia, a obstetrícia nunca mais foi a mesma. Tanto que eles fazem os ultrassons, tem uma especialização só nisso. Aqui imagens, um embrião, a peça anatômica. Esse aqui, um embrião, dentro do saco gestacional. Vocês estão vendo claramente o embrião. Tenho certeza que vocês conseguem diferenciar todos os membros. Esse aqui na época do Dr. Ian Donald. Esse aqui, mais ou menos, década de 80. Esse aqui é minha filha de 12 anos, já com 2 milímetros, escutando o coração dela. Então, vocês percebem como a gente evoluiu na ultrassonografia. Por quê? Melhor capacidade de resolver os cálculos matemáticos, melhor qualidade de imagem. E monitor HD, full screen. Então, tem muita história da ultrassonografia, desde o primeiro estudo pelo Lázaro Spallanzani, para detecção em relacionamento ao voo dos morcegos. Aí veio o Jean Daniel, que começou a desenvolver o radar para desenvolvimento na água, lógico. Depois vieram as questões relacionadas ao Doppler.
né? E depois veio o neurologista que começou a fazer para utilização médica para ver tumores, né? Até que o Dr. Ian Donat, em 58, foi um dos pioneiros do ultrassom obstétrico, que é aquele da foto que eu mostrei para vocês. E hoje, como vocês já viram, tem os ultrassons que a gente chamava de portátil na década de 90. Hoje em dia, está ligado no iPhone. Você compra a sondinha do Butterfly, você liga no iPhone, né? Ou no tablet e faz ultrassom na beira de leito. Por isso que tem muita gente que gosta de usar o termo novo normal, não, o cetoscópio do futuro. Por quê? Porque o ultrassom é uma tendência à disseminação, vai ser uma coisa barata, custa menos de 100 mil reais hoje, que é barato para dentro de uma ressonância que custa $1,5 milhão de dólares. Então, um ultrassom é uma coisa que os ginecologistas já têm no seu consultório, mas isso também não é um problema, porque a questão é o ultrassom de diagnóstico, o ultrassom que vai ser feito pelo médico com especialização, que vai botar o nome dele e emitir um laudo. Por isso que sempre vai ter o mercado para radiologia.